Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nosso conteúdo. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Abençoe vocês. Meu irmão, mais uma quinta-feira, onde nós nos reunimos como homens aqui nessa igreja, louvar ao Senhor pela sua vida. Você pode dizer para a pessoa do seu lado assim, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Estamos aí recomeçando, é o segundo mês, temos ainda muita coisa para avançar, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Reis, no capítulo 4, 2 Reis, do capítulo 4, versículo 8 e 9, é uma passagem da Bíblia muito conhecida, talvez uma das mais que nos remete a uma referência muito profunda, ou seja, ou pelo menos uma análise mais profunda do que é de fato você entender sobre legado. Você entender sobre legado, você entender sobre o papel e a função de você ter alguém que te inspire, alguém que te traga para uma realidade diferente, alguém que te tire de um ambiente, digamos assim, da mesmice e te coloque num lugar de autoridade. Diga assim comigo, eu jamais consigo algo sozinho. Preste bem atenção que eu quero falar para você nessa noite. O Senhor tem ministrado muito ao meu coração nesses dias, muito mesmo, sobre esse ambiente de nós compreendermos o que o Senhor espera de nós. Há uma realidade em que eu e você precisamos ter esse acesso. Há uma realidade onde Deus espera que eu e você nos posicione diante daquilo que tudo que Ele tem feito. Sabe, é uma coisa mais ou menos assim, ó, diante de Deus hoje, não tem mais um ambiente onde a gente, por exemplo, assim, ó, sabe, eu não sei, ou talvez, quem sabe, não existe isso. Irmãos, Jesus está voltando. Quem crê nisso, diga amém. Há uma realidade. E o que o diabo quer? Que nós, eu e você, como toda a igreja, o corpo de Cristo, os nossos irmãos, venhamos tirar a nossa atenção disso. Venha tirar, sabe, a realidade que nós temos que viver. E ele usa de todos os artifícios. Diga assim comigo, Satanás é sujo. Diga para a pessoa do seu lado, você sabia que Satanás é sujo? E ele tira a gente, sabe, da presença de Deus. As nossas ações, elas refletem muito o que nós temos absorvido de Deus. Eu sempre digo, e é uma verdade, a psicologia explica que você é a sua reação. Nós não somos essas coisas queridas, bonitinhas, cheirosas que estamos aqui agora. Isso tudo faz parte de um ambiente onde nós nos programamos para estar. Eu saio da minha casa para ir para um culto de homens, onde eu vou ter a palavra de Deus, e eu vou chegar lá. Embora, como o Jonathan falou aqui no começo, hoje é quinta-feira, o dia foi duro, trabalhado, foi suado, estamos aqui. Mas nós precisamos entender que tudo isso não somos nós. O que nós somos a nossa reação. Aquele ambiente onde, por exemplo, alguém discute com a gente do nada, alguém fala uma coisa que nos tira do propósito. Sabe aquela coisa das pessoas inventarem o que não é verdade? As situações do nosso dia a dia, é menino, é esposa, é trabalho, é encarregado, é amigo de trabalho, ou seja, tudo que nos cerca, Satanás, ele espera só uma brecha para nos devorar. A Bíblia diz que ao nosso redor existem anjos, e ao nosso derredor está Satanás, rugindo como um leão para nos devorar. E uma verdade que muitas vezes eu e você esquecemos, porque nós esquecemos disso, a gente passa, sabe, a correria do dia a dia, as coisas, as pressões, e a gente muitas vezes esquece que o inimigo das nossas almas nunca foi e não é a pessoa que está do nosso lado. Diga assim, que o meu inimigo é principados e potestades, dominadores do ar. Nós precisamos entender isso, meus irmãos, porque se a gente não entender o que o Espírito tem dito à igreja nesses dias, de vir buscar uma igreja sem mancha, sem mácula, uma igreja pronta, uma igreja que entende do que Deus quer, a gente vai acabar perdendo por detalhes. Eu sempre digo, e é uma verdade, ninguém aqui tropeça em pedra grande. Ninguém aqui tropeça, sabe, num ambiente desse, não, eu vou decidir tropeçar agora e vou lá e tropeço. Não.
Todo mundo tropeça em pequenas coisas, situações que nós não tratamos, coisas que nós não resolvemos. Ontem eu falava sobre isso no GA, ontem nós estávamos falando sobre isso, quantas coisas vão sendo colocadas debaixo de um tapete, situações que a gente às vezes passa e não percebe como isso tem tirado a gente do foco e da presença de Deus. E isso, meus irmãos, entenda uma coisa, diga assim comigo, tudo que Deus fez, fale forte, tudo que Deus fez, Satanás se opõe. Se Satanás levanta um altar, ou seja, alguém levanta um altar para Satanás, preste bem atenção, nós temos que levantar 2, 3 para o Senhor. Entenda que quando você se posiciona como um verdadeiro homem valente dentro dessa casa, lembra agora recentemente, temos o que? 2 semanas, né, pai? 1 semana, acho que 2 semanas nós fizemos agora abençoando gerações. Quem aqui já fez abençoando gerações? Uma grande parte, mas quem não fez, precisa fazer esse curso. É algo tremendo, é algo que nos dá um plano, uma visão maior do nosso papel como homem dentro da nossa casa. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, que Deus lhe livre e guarde isso nunca aconteça na sua casa. Nunca, eu declaro em nome de Jesus que isso nunca vai acontecer. Mas se alguma coisa ou alguém intencionado, mal intencionado, entrar na sua casa, você acha que ele vai querer pegar o seu cachorro? Você acha que ele vai querer pegar alguma coisa que é fragilizada? Ele vai em cima do homem valente, porque ele sabe que se ele atacar o homem valente, tudo fica o quê? Fragilizado. Você está entendendo a construção que nós estamos fazendo junto aqui nessa noite? Você como homem precisa entender o seu papel nesses dias, de uma realidade presente, que independe da sua situação, como está teus filhos, como está tua esposa, como está o teu trabalho, você precisa ser um homem dentro da sua casa. Irmãos, o ambiente de Deus sempre foi hierárquico, de um ambiente patriarcal, onde nós muitas vezes temos perdido essa oportunidade de exercer o propósito de Deus, porque a gente não tem atentado para as pequenas coisas. Balança a pessoa do seu lado e diga assim, ó, cuida das pequenas coisas. Diga assim para ele, eu estou aqui para te ouvir. Uma das coisas que é difícil para os homens, irmãos, abrir o coração, chegar e dizer assim, ó, vem cá, ora comigo sobre isso. Ora comigo sobre essa situação. Irmãos, tudo que se move em direção a um propósito de Deus, tudo aquilo que traz, sabe, uma realidade para as nossas vidas, Satanás sempre vai querer colocar alguma coisa. Sabe, a igreja de Jesus, a igreja que Jesus está vindo buscar, entenda, é uma igreja que entende o que Ele está querendo. Entenda isso. Alguém me perguntou esses dias assim, pastor, mas como é que faz para a gente saber se uma pessoa ela está querendo ou não está querendo as coisas de Deus? Irmãos, nós sabemos que não adianta você explicar nada para alguém que não quer entender, sim ou não? Não adianta. Jesus diz exatamente assim, ó, não dei pérolas aos porcos. O que é isso? É um ambiente onde a pessoa decide travar a mente, dizer assim, essa mente eu vou chavear ela aqui e vou jogar fora a chave. Eu não quero conhecer, eu não quero ter entendimento, eu não quero buscar, eu não quero nada disso. Nós vivemos dias, nunca se esqueça disso, que pelo aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E sabe, irmão, sabe o que é iniquidade? Você sabe tanto como eu, aquele pecado que não faz mais diferença. É um pecado que já se tornou de estimação. É algo que você sabe, é uma verruga no dedo que você começa até a brincar com ela porque acha legal aquilo ali, sabe? E não trata isso com veemência. Nós precisamos entender, irmãos, que nós vivemos dias em que o Senhor vai prestar conta conosco. Para quem é casado aqui, não é da empresa que você tem, não é do teu tempo de empresa, quanto que você ganha. A pergunta vai ser o seguinte, sabe? Aonde está a tua esposa? Aonde está teus filhos? Como as coisas vão fluir? Preste bem atenção, irmãos, eu tenho sido ministrado nesses dias muito sobre esse ambiente de entender que Deus é o provedor de tudo. Diga isso comigo, Deus é o provedor de tudo, não os meios que eu tenho. Sabe o que isso quer dizer? Quando você perde um emprego, quando você perde algo, quando você perde um cliente, quando o teu salário diminui porque você acha que a empresa foi isso, aquilo, outro, você entra em desespero. Sabe o que isso quer dizer? Que o teu coração está mais ligado aos meios que Deus usa para te abençoar do que nele que é o provedor de todas as coisas. Quem crê nisso, diga amém. Então, irmão, diga para a pessoa do seu lado, você não está em crise, você está em Cristo em nome de Jesus. É assim que nós temos que caminhar.
Nós temos que entender que ou nós temos um Deus que prove todas as coisas, ou a gente vai ficar olhando para homens que são limitados, que não podem fazer nada mais daquilo que Deus determinou. Entenda isso de uma vez por todas. Nós servimos o Deus do ouro e da prata. O nosso Deus não se curva a governo nessa terra. Diga para a pessoa do seu lado assim, ó, o que o homem vê que Deus não vê? Diga isso, o que o homem vê que Deus não vê? Sabe o que é, irmãos? O homem vê outro homem, agora Deus não vê outro Deus. Você está entendendo? O nosso Deus é soberano, o nosso Deus é grande, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele tem tudo em suas mãos, inclusive o tempo. Tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos passando, está tudo se cumprindo, porque Ele determinou isso. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E o texto que nós vamos ler nessa noite é um texto muito conhecido daqueles que realmente entendem que nesses dias a diferença de estar de pé está em meditar a palavra de Deus. Josué recebeu uma palavra do Senhor dizendo assim, Josué, permanece nessa lei de dia e de noite, medita sobre ela, não é a leitura da palavra, mas o meditar, comer, mastigar, passar o dia pensando naquilo que eu li, naquilo que eu meditei, naquilo que foi revelado a mim. É por isso que tem muitas pessoas que acabam tropeçando em pequenas coisas, porque eles leem um versículo como, por exemplo, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Na primeira esquina que ele dobra, ele olha alguém com uma bicicleta diferente e diz assim, mas Deus não podia me dar uma bicicleta daquela, e ele não agradece a que tem. Nós precisamos entender que o meditar a palavra de Deus traz o quê? Diga assim comigo, um lugar de pastos verdejantes. Diga assim, um lugar de pastos verdejantes. Um lugar de alimento, um lugar onde todas as situações, presta bem atenção, irmãos, eu digo isso sempre, no mundo tereis aflições, é normal e é até saudável para o cristão entender as aflições que passa, porque se ele não entender as aflições que passa, ele não dá valor na vida eterna. Se fosse tudo muito simples, se tudo fosse muito fácil, a coisa aconteceu, aceitei Jesus, tudo está azul na minha vida, você acha que ele vai querer ir para o céu, meu irmão? Diga para a pessoa do seu lado, se está tudo certo aqui, irmão, diga assim, se tiver tudo certo aqui, você não vai querer ir para o céu. Essa que é a realidade. Nós precisamos entender que o que nós vivemos aqui na terra é um dia após o outro de conquista do nosso papel e do nosso lugar em Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando nessa noite, diga amém. Vamos para o texto da palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 4, 2 versículos, versículo 8 e 9, diz assim, certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passavam por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Diga assim para a pessoa do seu lado, não basta ser homem de Deus, tem que ser um santo homem de Deus. Homem de Deus, irmãos, nós somos. Agora o santo homem de Deus, essa que é a diferença nesses dias. Um homem que se posiciona dentro de uma realidade de diferenciação dos demais. Um homem que, como diz a história, está acima da média que os cerca. Sabe aquela história de, por exemplo, assim, rapaz, na minha família não tem um que é casado mais de 10 anos, só eu. Mas por quê? Não, porque eu decidi trazer Jesus como centro do meu casamento. Sabe, os filhos, não tem um, só você que tem seu filho aos pés do Senhor Jesus. Diga assim comigo, um homem de Deus alcança lugares baixos. Agora, um santo homem de Deus experimenta da intimidade de Deus. Entenda o que eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus, para você, homem que está aqui nessa noite, e você que está me vendo pelo YouTube. Existe uma diferença que Deus quer que eu e você, como um santo homem de Deus, alcance na intimidade com Ele. Um lugar onde a gente precisa aprender e deixar para trás aquilo que nos para. Sabe qual é o grande problema meu e o seu? A nossa humanidade. Diga assim, a minha humanidade me atrasa muito. E isso de muitas formas e maneiras nos paralisa, porque a gente acha. Isso é humanidade. Diga assim, diante da palavra de Deus, a minha humanidade se resume à vontade dEle. Sabe, nós estamos aprendendo no GA sobre submissão e sujeição. Nós terminamos esse mês falando sobre uma vida exata a Deus.
uma vida exata a Deus. Não é uma vida exata ao meu trabalho, não é uma vida exata ao pastor Abel, não é uma vida exata ao meu líder, não é uma vida exata à minha família. Diga assim comigo, uma vida exata a Deus. Irmão, se eu entreguei a minha vida para Jesus como o meu único Senhor e Salvador, eu preciso entender o que Ele tem pedido de mim. E sabe qual é a diferença dos dias de hoje, quem tem avançado? Porque essas pessoas têm saído de um ambiente de mesmice, de mediocridade. O que é mediocridade, irmão? A média de tudo. Mediocridade fala sobre um paralelo igual para tudo. Saindo de um ambiente normal, indo para um ambiente espiritual. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E nós como homens precisamos resgatar isso, meus irmãos. Nós precisamos entrar nesse lugar de quebrantamento. E entender que Deus, Ele não é o Deus de uma chance, Ele é o Deus da chance. E o que importa para Deus é como terminam as coisas, não como começam. Nada do que eu e você podemos fazer, nada que a gente fizer, nada vai apagar o sacrifício de Jesus na cruz. Nada que eu e você fizer vai acabar, sabe, vai travar o coração de Deus para nós, como quem diz assim, eu fiz muito errado e Deus então não tem mais uma chance para mim. Diga assim comigo, Ele deu uma chance para um bandido, segundos antes de entrar no céu. Você acha que Deus, o nosso Deus em soberana graça e misericórdia, vai olhar para que você no teu passado e diz assim, não, você não tem oportunidade. Diga assim comigo, a partir do momento em que eu alinho o meu coração à vontade de Deus, faz assim comigo, os céus se abrem em direção ao que eu quero. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E aqui fala de um homem, um profeta que você conhece. Ele foi discípulo de Elias, o profeta. O homem que até hoje é citado como um dos maiores profetas do Velho Testamento. Homem que Deus usou ele de uma forma extraordinária. Você conhece de dos grandes milagres. Deus usou a vida de Elias contra os profetas de Baal, por exemplo. Contra Jezabel. Tudo isso que você já ouviu falar várias vezes. E aqui é um homem que se posicionou em servir alguém. Eliseu então se colocou como um discípulo, diga assim comigo, ele entendeu o seu legado. E Eliseu, ele se posicionou de uma forma extraordinária. E tudo que ele fazia, tudo que ele começou a fazer, movia os céus em direção ao propósito. Diga assim comigo, eu preciso me mover em direção ao propósito. Diga forte assim, eu preciso me mover em direção ao propósito. E sabe qual é o propósito? Que você e sua casa cheguem no céu com frutos, e sabe, diga assim comigo, bastante frutos, bastante frutos. Irmãos, entenda o que eu quero dizer para você nessa noite. Há um lugar onde há uma necessidade que nós nos tornemos um santo homem de Deus. Não apenas um homem de Deus, nós precisamos sair dessa média. Nós precisamos entrar no lugar onde as pessoas olham para nós e digam assim, eu quero o que o irmão José tem, eu quero o que o Renato tem, eu quero o que o Jonathan tem, e assim vai. Por causa da vida que nós vamos transparecer. Essa mulher, no versículo 9 diz, exatamente assim, ó, ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Abre comigo em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 19 ao 21. Para que a gente possa se tornar um santo homem de Deus, eu vou te dar algumas dicas, ou algumas coisas aqui para você entender. A primeira delas é essa aqui, ó. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu. Diga assim comigo, achou Eliseu. Eliseu era filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Versículo 21. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Diga assim comigo, para ser um santo homem de Deus. Diga forte, para ser um santo homem de Deus, eu preciso quebrar o meu passado. Eu preciso quebrar aquilo que me construiu.
Entenda, irmãos, preste bem atenção. A atitude de Elias, de ter passado o manto sobre Eliseu. Eliseu entendeu que Deus estava chamando ele, correu atrás do profeta, e a palavra de Deus deixa claro que então ele disse assim, vai e faz tudo como tem que ser feito. Sabe o que eu entendo sobre isso, irmãos? Quantas coisas eu e você queremos ser santo homem de Deus com as mesmas ferramentas do passado. Nós queremos ser santo homem de Deus com os nossos filhos, com as nossas esposas. Você que é solteiro, sabe, no teu trabalho, na tua faculdade, usando as mesmas coisas do ano passado. Diga assim comigo, eu não vou conseguir, lembrando do meu passado. Bote a mão na cabeça e diga assim, em nome de Jesus, tudo que me prende ao passado, eu repreendo agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Lembra que lá em 2 Reis, capítulo 4, mais na frente, a mulher diz que aquele homem é um santo homem de Deus. Mas aqui no primeiro capítulo, ou seja, no primeiro livro, no versículo 19, quando tudo começou, o profeta disse o seguinte, se você não abrir mão daquilo que está te prendendo ao passado, você não vai alcançar aquilo que você tem no futuro. Tem coisas que eu e você, por não ter feito da forma como tem feito, ter agido da maneira que tem que ser feito ou ter agido, a gente muitas vezes não alcança o pleno de Deus para a nossa vida. E eu falo isso para você em nome de Jesus, entendendo que cada um de nós temos o Espírito Santo de Deus. E o meu pedido é que Ele te leve agora aonde você ainda não queimou os bois, aonde ainda você não queimou a carruagem, ainda onde você não deixou isso claro para as pessoas que te seguiam. Tem muita gente que tem feito e trazido o passado por dia, todos os dias a mesma coisa. Todos os dias a mesma situação, batendo sempre na mesma parede, batendo sempre na mesma coisa, e Deus trazendo uma realidade, dizendo assim, eu quero fazer de você um santo homem de Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, quebrar todas as nossas pontes do passado. O passado para nós tem que ser apenas uma escola de como não fazer mais. Todo o erro do passado, aquilo que nos prende, aquela situação, não tem mais necessidade de trazer para o hoje. Não é assim que funciona. Às vezes nós erramos lá no passado, vem a culpa porque Satanás ele é sujo. Satanás ele é sujo, ele vem todos os dias lançando dardos inflamáveis. Todo mundo sabe que dardo inflamável é uma lança, uma flecha, obrigado. Uma flecha com fogo na ponta, que se lançava no exército inimigo, e aqueles que tinham escudo, batiam no escudo e tudo mais. Mas quando tinha algo desprotegido, aquela chama, ou seja, aquela flecha, aquele dardo inflamável, parava um guerreiro de guerrear. Você já parou? Quantas pessoas aqui têm guerreado nos dias de hoje, irmãos, com flecha na perna? Parece que não tem fluído, parece que não tem alcançado, sabe por quê? Porque uma flecha pegou na perna. Quem tem algo que incomoda, irmão, não consegue andar, não consegue avançar. Preste atenção no que eu quero dizer para você. Irmãos, tem pessoas que é tudo maravilhoso, está tudo certo, está tudo bonitinho, aos olhos de homens. Diga assim para a pessoa do seu lado, eu profetizo, que você terá totalmente certo aos olhos de Deus. Irmãos, o que conta é aos olhos de Deus. Porque se você faz como ao Senhor, Deus te honra diante dos homens. Você está entendendo? Você não tem que prestar conta para um berço geracional, para um legado. Irmãos, não é assim. É diante de Deus. Se eu faço como ao Senhor, a minha família representa isso. Tudo em minha volta muda. O meu ambiente em que eu convivo entende o que eu carrego. Não é como a gente vê hoje, nos dias de hoje, sabe, as situações banais, da forma como qualquer um, sabe, é tudo bagunçado, é tudo sem pé, sem cabeça, e aí você vê alguém se levantando no meio da família, e querendo falar sem vida, sabe, querendo apontar defeitos, apontar erros. Não, diga assim comigo, o grande homem de Deus, o santo homem de Deus, as pessoas reconhecem isso. Lembra da mulher? A mulher disse assim, veja que esse que passa entre nós, ele é um santo homem de Deus. Sabe por que Eliseu alcançou isso? Porque uma das coisas, ele entendeu a voz do profeta. Ele entendeu alguém que disse assim, olha, você não vai conseguir se você carregar isso. Preste atenção no que Elias fez com ele. Queima os bois, faz um churrasco para o pessoal,
acaba com tudo que é tuas coisas naturais e materiais e anda no ambiente espiritual, que você vai experimentar de coisas extraordinárias. Sabe o que isso quer dizer? Para e pensa o que você tem trazido. Mas eu tento convencer minha tia, eu tento convencer isso, Irmãos, para de querer convencer as pessoas. Você não é capaz disso. A única pessoa que convence é o Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém. E é sobre isso. Nós precisamos sair desse ambiente de legalidade, onde a gente quer que os outros vejam as nossas ações, enquanto a gente não percebe que Deus está analisando o nosso coração. Diga assim para a pessoa: Deus analisa o coração. Não são as tuas ações, irmão. As tuas ações têm a tendência de falar muito sobre você. E não é sobre você, é sobre o seu coração, em nome de Jesus. Filipenses 3, do capítulo 12 ao 14. Filipenses 3, do 12 ao 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Preste atenção, versículo 13. Irmãos, 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Diga assim comigo: para frente que se anda. Para frente que se anda. Não tem como eu me tornar um santo homem de Deus pensando no meu passado. Não tem como eu me tornar um santo homem de Deus, ver milagres, ver prodígios, ver restauração de meu casamento, restauração da vida dos meus filhos, de tudo aquilo que eu tenho feito, se eu não prosseguir para o alvo, se eu não prosseguir para entender que de fato Cristo se entregou para mim, para que eu tenha esse entendimento. Diga assim comigo: a salvação. Não tem como eu e você ficarmos patinando numa realidade que é passado. Por isso que o perdão, ele não é um sentimento, o perdão é uma decisão de avançar. O perdão é uma decisão de ir mais à frente. Diga assim para a pessoa do seu lado: Deus te chamou para avançar, meu irmão. Deus não te chamou para você ficar parado. Não tem como, irmãos, nós precisamos dia após dia. A palavra do Senhor diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Eu já ministrei uma palavra aqui no altar que diz que nós temos que nos mover até que Ele venha. O Espírito de Deus pairava sobre a terra e Deus disse: haja luz, e houve luz. Nós precisamos entender o que Deus tem nos chamado. Nós somos sacerdotes dentro da nossa casa. Para quem não é casado ainda, você é um homem, um santo homem de Deus. Nós precisamos posicionarmos diante daquilo que Deus já desenhou para nós. Porque, irmãos, não é político, sabe, não é nada disso que vai nos melhorar a nossa situação, meu irmão. Não é nada disso. A nossa situação, do que os governantes, aquilo que fazem, elas interferem naquilo que é natural, mas nós somos pessoas espirituais. Quem quer isso, diga amém. Irmãos, você tem um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Deus te chamou para reinar com Ele na eternidade. Tudo que eu ando olhando para a minha realidade hoje, é isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer. No Velho Testamento, quando o povo estava morrendo, picado por cobras, chegaram para Moisés e disseram assim: Moisés, o povo está morrendo. Deus então falou assim: levanta uma serpente e deixa o povo olhar para cima, e manda eles olhar para cima, manda eles olhar para aquele que realmente libertou eles. E isso eu e você precisamos entender, que Deus nos chamou para andar altaneiramente. Sabe o que é isso? Olhando para Ele, passando pela prova, dando glória a Deus em nome de Jesus. Essa que é a realidade. Esse que é o ambiente que precisamos ter. Deus te chamou para avançar, meu irmão. 2 Reis, capítulo 3, do versículo 9 ao 11. 2 Reis, capítulo 3, do 9 ao 11. Diz assim: partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e nem para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a estes 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, pois, Josafá: não há aqui
algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu o dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Diga assim comigo: um santo homem de Deus. A sua vida fala mais alto. A vida de Eliseu foi conferida aos homens da terra como alguém que servia o seu profeta, alguém que servia aquele que lhe indicou, alguém que servia aquilo que fazia. Está aqui um profeta que esse deitava água na mão de Elias. Um santo homem de Deus, ele não precisa que os outros, ele não precisa fazer nada, ele não precisa botar a sua vida no outdoor. Um santo homem de Deus não precisa, sabe, tudo que faz postar. Um santo homem de Deus não precisa engajamento natural, porque o engajamento que ele espera é do céu, em nome de Jesus. Um santo homem de Deus é conhecido pelos outros o quanto que ele serve, primeiro a sua esposa, segundo os seus filhos, terceiro as pessoas que estão em volta dele. Irmãos, eu abro um parente aqui em nome de Jesus, quero falar algo para vocês. Quantos aqui estavam na ceia desse mês de março que passou agora e viram ali que eu ganhei um presente da igreja para descansar? Lembra? Os irmãos se juntaram e me presentearam com 2 diárias num hotel que eu nunca tive num hotel daquele tamanho. Eu cheguei naquele hotel, irmãos, e fui constrangido pelo Senhor. Eu não tinha nem roupa para estar naquele lugar, só para você ter uma ideia. Eu cheguei naquele hotel e, sabe, se eu soubesse que era aquilo tudo, mas olha, com certeza eu tinha me preparado melhor. Mas sabe quando você está num ambiente de tão assim cansado, que você nem olha o Instagram, o Smiley acabou mandando para mim: olha, esse é o hotel, eu só fui no rumo. E cheguei lá e a gente entrou naquele lugar tudo. E eu e a Priscila ficamos assim como quem sonha, sabe? Meu Deus do céu. E talvez para você isso não é pouco, mas para mim foi muito. A realidade como Deus trabalhou no meu coração. Eu passei o final de semana inteiro sendo ministrado pelo Senhor. Sabe, a minha esposa, quem anda comigo mais perto, a Priscila, ela sempre quis um tempo desse, só eu e ela. Sempre quis. E aqui eu confesso um pecado meu. Porque nós precisamos entender que existem as explicações e as justificações. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tudo aquilo que não se justifica, irmão, não adianta você querer explicar. Quantas e quantas vezes eu expliquei para a Priscila: Priscila, não dá, porque esse final de semana a gente tem tal coisa. E embora, irmãos, tudo que a gente fez, a gente fazia junto. Tudo que a gente fez esse tempo todo de ministério, tudo que a gente caminhava, a gente sempre esteve junto. Deixa eu te dizer uma coisa, eu poderia no máximo, talvez nesse ambiente todo, dizer assim: ó, vamos fazer o seguinte, meu sogro tem uma casa na praia, eu vou pegar lá, então vou passar o final de semana só eu e você. Mas não era na proporção de excelência que ela queria viver. E eu confesso o meu pecado, que muitas vezes eu não dei ouvido a isso. Quantas coisas eu peguei e disse assim: não, aí também não. Irmãos, e isso eu fui ministrado, porque eu vi no coração da minha esposa uma alegria que fazia tempo que eu não via. E sabe o que aconteceu comigo? Deus fez com que a igreja se reunisse e fizesse isso para mim. A igreja fez isso para mim e eu fui ministrado justamente por isso, para entender o seguinte: ó, se você não faz, Deus vai fazer por você. E sabe o que eu entendi, irmãos? Eu não morri para ninguém. Eu não morri por cada um de vocês. A igreja tem dono e é o Senhor Jesus. Agora, a minha responsabilidade diante do céu, a primeira vai ser: cadê a Priscila, o Israel e a Isabel? Depois a igreja que Ele me deu. O ministério nunca pode estar na frente de Deus, irmãos. Na frente da minha esposa, dos meus filhos. Não é assim que funciona. E sabe o que isso acontece? Quando às vezes a gente explica muitas coisas para os outros. Ah, meu filho isso, aquilo, outro, minha esposa. Irmãos, embora eu quero deixar claro para vocês que nós somos normais. Nós somos uma família normal, eu sempre deixo isso muito claro. Não existe nenhum tipo de malabarismo para querer ser outra pessoa. Pelo contrário, nós brigamos, nós discutimos, tem tudo isso, mas nós nos amamos em Cristo Jesus. O fruto de tudo isso é que, graças ao bom Deus, eu sempre digo isso, até o dia de hoje, meus filhos servem ao Senhor com alegria. Nós nunca trouxemos peso algum para eles sobre o ministério. Eles cresceram dentro do ministério. Todos eles têm um espaço. Isso é maravilhoso. Mas o problema era eu e a minha esposa, que eu era o problema. Você está entendendo? Você está entendendo que às vezes eu chegava e disse: não, primo, mas isso e aquilo outro. E ela dizia assim: ó, eu quero.
Vamos experimentar tal coisa. Eu disse, não, Priscila, vamos para tal lugar, vamos para a chácara. Realizar o desejo da nossa esposa. Tem um texto em Cantares que fala sobre as recâmaras de amor. Um lugar onde só o casal sabe o que é isso, um ambiente de intimidade. Sabe quantas vezes a gente tem do nosso lado uma esposa, uma mulher, que tem clamado por situações que parecem ser inadmissíveis para nós. Mas é o Senhor nos levando para um lugar de confronto e de descanso. Diga assim comigo, a sua vida tem que falar mais alto. As pessoas têm que olhar para você e ver a plenitude de tudo em Deus na sua vida. Hoje em dia nós somos muito provados e avaliados por isso, né? Se a gente anda com um bom tênis, se a gente anda com uma boa roupa, um bom carro, coisa parecida, parece que isso é uma pessoa próspera. Irmãos, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada, porque tantas pessoas são milionárias, bilionárias, mas não têm, né? Eu gostei muito da expressão que o apóstolo Isacar falou no dia que tem gente tão rica, Tem gente tão pobre que só tem dinheiro. Lembra disso? Ele falou sobre isso no final de semana para nós. Tem gente tão pobre, que só tem dinheiro. E esse é o mundo, irmãos, que nós vivemos hoje. As pessoas querem isso, sabe? O status, a aparência. E não é sobre isso. Então diga assim comigo, a minha vida tem que falar mais alto. As pessoas têm que lembrar de você por aquilo que você faz, por aquilo que você serve. E a primeira pessoa que você tem que servir é sua esposa, seus filhos. Esse é o primeiro lugar de servo. As demais coisas, irmãos, é consequência disso. Você quer ensinar alguém? Seja exemplo. Você quer que seu filho faça algo? Seja você o primeiro exemplo. Se você quer, mas eu quero ter uns filhos abençoados na presença do Senhor, seja exemplo você primeiro. Comece a clamar, comece a momentos de adoração dentro da sua casa. Sabe, seja de manhã ou seja no final do dia, comece a adorar dentro da sua casa. E os seus filhos vão ver quem de fato você é, em nome de Jesus. Olhe para o lado do seu irmão e diga assim, eu profetizo que a sua vida falará mais alto em nome de Jesus. Amém? Fique de pé.